Olá, seres elementais, meu nome é Nicole Ariel e esse é o canal A Bruxa Elemental, onde eu compartilho tudo o que eu sei, conheço e aprendo sobre os elementos da natureza. No vídeo de hoje, vamos dar seguimento ao livro Os Quatro Elementos de Deusi Mantovani e Valéria Monteiro. Antes de dar início, se você é novo no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para receber as próximas notificações, deixar seu like e me dizer nos comentários qual elemento você tem mais afinidade. Esse é o quadro Biblioteca Elementar, onde eu trago resenhas e audiobooks para complementar o seu conhecimento. Agora, depois da vinheta, vamos começar a leitura. Capítulo 2 Elemento Fogo. A relação do homem com o elemento fogo data de milhares de anos antes de Cristo, ou seja, muito antes de sua biologia moderna estar estruturada. Há registro de utilização do fogo por hominídeos como Pithecanthropus pinensis ou Homo erectus pekinensis, o homem de Pequim. No início, os hominídeos utilizavam o fogo a partir dos eventos aleatórios como raios caindo em árvores ou incêndios na mata. Com sua evolução, a partir da observação desse elemento na natureza, passaram a zelar pela manutenção e conservação da chama acesa e, por fim, se apropriaram de sua produção por meio da fricção de pedras ou madeira, provocando faísca na palha. Primeiramente, o fogo assegurava apenas a proteção contra animais selvagens e somente depois passou a ser utilizado na caça e dentro das casas para aquecimento e cozimento dos alimentos. Sua descoberta foi o fato mais significativo no que se refere à evolução desses seres durante a pré-história. Simbologia do fogo. O homem tem uma íntima relação com o elemento fogo. Sua simbologia está associada a uma parte importante da construção do conhecimento da estrutura anímica humana. Aniela Jafé salienta a importância de o homem integrar o conteúdo psíquico dos símbolos em sua vida, pois dizem respeito a obedecer à natureza que é instintivo. O fogo, então, simboliza o espírito sagrado do divino, o inefável, o indescritível. É fácil imaginarmos o espanto que os primeiros homens do planeta devem ter tido quando avistaram uma fogueira pela primeira vez. Aquele material sem forma, capaz de gerar luz e calor, como uma parte do próprio sol que havia caído dos céus como um presente divino e sagrado. Para os gregos, o fogo também tinha atributos divinos, que, de acordo com sua mitologia, foi devolvido à humanidade pelo titã Prometeu, que o roubou de Zeus. Hestia, filha de Reia e Cronos, era para eles a deusa dos laços familiares, simbolizados pelo fogo da lareira. Por ter se mantido virgem, com a permissão de Zeus, passou a personificar o fogo sagrado, aquele que traz a vida nutriente, a força da pureza absoluta, o sacrifício permanente em respaldo às falhas morais humanas, garantindo-lhe proteção e êxito. Foi eleita também como a protetora das cidades e famílias, e seu fogo era mantido permanentemente aceso nos lares e templos. Quando os gregos fundavam cidades fora da Grécia, levavam parte do fogo da lareira como símbolo da ligação com a terra materna. Com ele, acendiam a lareira, onde seria o núcleo político da nova cidade. Em Delfos, era conservada a chama perpétua com a qual se acendia a Hestia de outros altares. Os astecas e povos anteriores a eles no México Central, na mesma forma, utilizavam o fogo oriundo da cerimônia do Fogo Novo, a União dos Anos, para acender as tochas que transportariam esse fogo para o templo maior, para os templos menores nos bairros e, por fim, as residências privadas. Essa cerimônia acontecia a cada 52 anos, no final do ciclo completo de cada calendário, com o intuito de impedir o fim do mundo. Era realizada em uma plataforma-templo, no cume de Uxacatecal, próximo a Coruana, visível na maior parte da bacia do México. Quando o cinturão de Órion, que eles chamavam de broca de fogo, surgia acima do horizonte, ocorria o sacrifício de um homem que recebia em seu peito uma broca de fogo. Ao saltar das primeiras faíscas, a fogueira era acesa
e assim declarado o início de um novo ciclo do calendário. Em muitas outras civilizações, o elemento fogo foi representado por deuses ou divindades como Agni, tido como fogo purificado pelos hindus, Betoro Bromo, deus indonésio do fogo, Au-Aut, deus fenício do fogo, Pacamac, deus inca do fogo, Vilcan, deus caldeu, dentre muitos outros. Na Umbanda, o elemento fogo é presente no trono da justiça, pelas espadas flamejantes de Xangô e Oroiná. Para os celtas, a fogueira era a representação do fogo do deus Belenos, com sua luz e sua força. Belenos é um deus solar, que César assimilou a Apolo na qualidade do deus que cura. Nos festivais de Beltane, ele carregava a força do masculino nos rituais de fertilidade. E como parte da tradição, as pessoas queimavam oferendas e pulavam a fogueira para receber a força e o poder de realização. No Brasil, os índios suruís de Rondônia contam que o criador Palope pediu a Orubabe, o pássaro de cauda comprida, que roubasse o fogo das onças e os desse de presente aos homens, para que pudessem se esquentar à noite e cozinhar. Ele o fez pousando sobre um galho de urucum, depois em um galho de ituá e finalmente em um galho de pau-brasil, as 3 árvores cujos galhos, quando friccionados, produzem fogo. Por essa maneira de ser obtido, o fogo carrega também o símbolo sexual. A fricção de um galho em algo que o contém leva à obtenção do fogo como resultado de uma união sexual. Nos rituais com fogo, ele é o agente de purificação, pois contém em si a luz e a verdade dos deuses, trazendo conexão, regeneração e consciência. Os índios carajás do Tocantins Xingu têm o costume de se reunir em volta da fogueira à noite para contar histórias da cosmologia. Quando se apaga o fogo, eles silenciam e se recolhem em paz. Assim como por meio das divindades, o elemento fogo também pode ser simbolizado de outras formas, por objetos, cerimônias, talismãs e etc. A coroa, por exemplo, simboliza uma fogueira acesa, indicando a ligação de quem a possui com o divino, normalmente feita com elementos nobres como o ouro, o louro para os gregos, pedras preciosas e etc. Representa poder, imortalidade, justiça, vitória, triunfo, ressurreição, honra e glória da vida após a morte. Por isso, era usada por monarcas, nobres, santos e deuses. A auréola, círculo dourado em volta da cabeça, na arte, em muitas culturas carrega a mesma simbologia. Aniela Jafé também diz que essas formas mandalares acima da cabeça representam o self do indivíduo, transposto ao plano do cosmos. A auréola de Cristo em muitas pinturas vem dividida em 4 representações: a unidade adquirida pelo elemento, a unidade adquirida pelo equilíbrio dos 4 elementos. Saraceni nos diz que as velas também são substitutas das fogueiras de piras e tochas, utilizadas em rituais sagrados desde a antiguidade. As velas usadas nos templos têm o poder de consumir a energia negativa e os miasmas que são descarregados pelos seus frequentadores dentro do seu campo eletromagnético, assim como um intercâmbio energético, recebem da divindade a qual foram consagradas um fluxo de energia divina que se espalha pelo altar e irradia-se pelo espaço interno, alcançando quem se encontra dentro dele. Na antiguidade, não ocorriam cerimônias, cantos ou rezas sem a presença de velas ou tochas acesas, pois se acreditava que a luz era a representação das divindades e dos bons espíritos, ao lado dos corpos dos mortos. Por essa razão, sempre eram acesas luzes ou tochas com a intenção de afastar os espíritos das trevas, até que seus corpos fossem enterrados. Segundo Rudolf Steiner, onde os reinos naturais diferentes se tocam, oferece-se a oportunidade para que determinadas entidades espirituais se corporifiquem. São entidades que não têm corpos físicos, mas possuem inteligência. Toda vez que um homem se relaciona com um animal, surge uma entidade elemental denominada salamandra. As salamandras representam também a essência do elemento fogo e são imunes ao seu poder de redução de tudo a cinzas. Simbolizam a capacidade de transmutação e são utilizadas para diminuir obstáculos no caminho de um desenvolvimento e evolução
evolução espiritual. Favorecem não só nossa evolução espiritual, como também sustentam nossa vida física e psicológica. São responsáveis pela nossa regulação de calor interior, no sentido de transformar alimento em energia e pensamentos em emoções. São perigosas e exigem certo cuidado, pois podem, em nosso desequilíbrio, fomentar o incêndio de nossa razão, levando-nos a paixões insanas ou à violência. As qualidades do fogo. O elemento fogo é a representação do máximo da expansão da eletricidade, o grande yang, o mais expandido e sem limites, o sutil do sutil, positivo, masculino, cujo mote é agir, ter a vontade da ação. Representa ainda a espiritualidade e o divino. O fogo é quente, brilhante, ilimitado, rápido como o movimento ascendente, crescente, ativo e poderoso. Ele ilumina todas as coisas e vai do inferno ao firmamento, já que no seu eixo se trabalha a escuridão e a luz. Ele está em todas as coisas da terra e em tudo que é vivo, como animais, vegetais, elementais, pois todos são animados pelo calor. O fogo para a alquimia está na origem de todas elas, pois é considerado o princípio de tudo e de todos os movimentos de mudança. O fogo representa a luz que dá a vida às coisas e o calor que as torna férteis. Ativo, poderoso e renovador. É a parte iluminada e malvada da natureza das coisas, podendo destruir ou produzir a maioria delas. O fogo no organismo de um ser humano será sua energia vital, a manifestação do espírito, a força e a vitalidade do corpo. Está presente nos sonhos e desejos que impulsionam a vida. Suas ações, a força de criar e a força de fazer. O elemento fogo no temperamento. Para a antroposofia, o fogo está relacionado ao temperamento colérico. No corpo físico dos indivíduos com esse temperamento, ele se traduz pela presença de uma mandíbula proeminente e angulosa, boca com dentes cerrados, e o fogo interno transparece por meio do seu olhar cativante. O gestual de lançar a cabeça para trás, o estufar o peito e projetar o pescoço e a testa para a frente, ao enfrentar o seu opositor, são características do colérico, cujo porte físico também salienta os ombros e o pisa com passo firme, apoiado sobre os calcanhares. A natureza colérica expressa o fogo interno do ser para o mundo e pelas chamas da vontade da ação. Segundo Steiner, existem duas questões nesse processo. A primeira relaciona-se ao fogo da vontade e a segunda ao ferro contido no sangue que o impele para o mundo e para a ação. Segundo ele, suas ações e projetos serão fruto da manifestação do divino espiritual em si. O temperamento colérico também está associado ao fogo do fígado, uma vez que, durante a digestão, ele propicia o pico mais alto da temperatura corpórea. Esse órgão sadio facilmente exterioriza seu calor, representado pela rápida tomada de decisões. Por outro lado, o fígado superaquecido traz nos seus excessos o egoísmo e o desejo de poder. Assim, podemos dizer que o fogo da natureza colérica determina como se realizará a individualidade daquele ser. O equilíbrio do temperamento o leva à expressão do divino e seu desequilíbrio às forças obscuras e demoníacas. Como exemplos de personalidade coléricas, podemos citar Napoleão Bonaparte e Beethoven. O elemento fogo na personalidade. Para Bernardo, o elemento fogo está associado à função e intuição, pertencimento ao eixo de polo oposto com a função sensação, elemento terra. Elemento fogo abarca a questão de como podemos iluminar e tomar consciência de aspectos psíquicos ainda inconscientes, que são como sementes prontas para serem germinadas. O que faz com que algo possa vir à consciência é nossa capacidade de, com o nosso olhar, lançar luz sobre o desconhecido. A intuição vai abrir a visão para as possibilidades futuras, enquanto a sensação capta o que está presente aqui e agora. A intuição da luz vai em busca de conexões, significados e faz com que percebamos por meio de conteúdos e conexões inconscientes. Vê a natureza oculta de todas as coisas, apontando-nos para as possibilidades de como e do porquê dos acontecimentos e das possibilidades futuras. Diz respeito à tomada de consciência, ao poder pessoal, à autoconfiança e ao entusiasmo. Os indivíduos cuja personalidade reflete a presença do elemento fogo ou tipos intuitivos podem ainda ser classificados como introvertidos ou extrovertidos. Os indivíduos classificados como tipo intuição-extroversão
Tem suas atitudes voltadas para o futuro e orientadas de maneira objetiva. Sua natureza, como a do fogo, tende a seguir o livre curso e o impulso, mais do que a vontade concentrada. O fogo concentrado na psique dificulta tanto o senso de julgamento quanto a percepção sensorial. São indivíduos muito atentos a novidades, novas ideias, conceitos, concepções de mundo. Tendem a não gostar de situações estáveis e rotinas, a ser engenhosos em seus planos e projetos. Mas como a natureza é impulsiva e curiosa, tendem muitas vezes a ter dificuldade em concluir os projetos que começam. Por visualizar diferentes possibilidades, facilmente caem no comportamento de pular de galho em galho. Costumam ser individualistas, independentes e cheios de iniciativas, confiantes, com força de caráter e inspiração. Muito focados nos assuntos que lhes são de interesse. Costumam ser perceptivos com relação aos que cercam e de fácil convivência, usando com facilidade expertises da equipe em prol dos seus projetos. São indivíduos que dão bons homens empreendedores, normalmente motivados para o planejamento, mas não para a execução, como escritores, vendedores, políticos, líderes, psiquiatras e palestrantes. Seu ponto fraco está atrelado a questões sinestésicas, ou seja, a sensação corpórea que esse indivíduo tem de si. Na via negativa, eles tenderão à hipocondria, a fobias e sensações físicas fora da realidade. O tipo intuição-introversão tem o olhar voltado para si e seu mundo subjetivo. Está ligado ao inconsciente coletivo, ao mundo arquetípico e tendem a viver muito pouco a realidade objetiva, apesar de apresentar um olhar muito profundo das coisas. As possibilidades futuras vêm de sua visão interna e de suas intensas inspirações e engenhosidades para soluções de problemas. São pessoas que geralmente seguem carreiras artísticas e poéticas, por exemplo, filósofos, teólogos, pesquisadores e também profetas, gurus, visionários, por apresentarem essa característica viajante. A principal dificuldade dessa tipologia é gerenciar a realidade objetiva, pois quando as demais funções relativas ao julgamento, aos sentimentos e aos pensamentos são falhas, tenderá a fechar-se em si mesmo e se tornar improdutivo. No desequilíbrio, pode apresentar neurastenias e neuroses obsessivas. O elemento fogo no comportamento. De maneira geral, as pessoas com o elemento fogo presente no comportamento são criativas, cheias de visão, entusiasmo e paixão. Elas costumam viver o universo do potencial do futuro, podendo ser grandes líderes e inovadores por terem o dom de inspirar os outros. Os representantes do fogo abraçam a vida, as pessoas e as grandes causas com igual valor e entusiasmo, sendo capazes de contagiar até o coração mais cínico com sua alegria de viver. São pessoas impulsivas e dinâmicas, aventureiras incansáveis, que só se sentem à vontade diante de um dragão para combater ou uma missão para cumprir. Muitas vezes são atraídas pelas viagens e estão sempre na vanguarda das mudanças. Seu lado negativo aparece com a inquietação, falta de objetividade e incapacidade de administrar o dinheiro, embora possa ganhá-lo facilmente. As pessoas com excesso de fogo muitas vezes se frustram com a realidade material, por não conseguirem se fixar em questões como a saúde, a segurança, a casa, o trabalho, etc. Além disso, podem tornar-se obsessivas e destrutivas, devorando e consumindo gente e experiências para manter acesa a própria chama. Elas tendem a se entediar com facilidade e a abandonar o que começaram sem haver terminado. É a excitação do início que as move. O fogo nos sentimentos e nas atitudes. Encontramos o fogo na ação, na raiva, na ambição, na coragem, na alegria, na ativação, na autoridade, na guerra, nas batalhas, nas brigas, na destruição. Está presente na justiça, na fé, na honra, na cura, na liberdade, na influência, na inspiração, na vida, na luz e na magia, na capacidade psíquica, na inteligência, na motivação, no propósito, na força de vontade, no espírito. Aparece também no amor, no sexo, na sensualidade, no estímulo, na intenção, no desejo e na luxúria. O fogo nos seres da natureza. Observamos que o elemento fogo está presente em todos os reinos da natureza. Dessa forma, podemos classificar exemplos de representantes desse elemento nos mais diferentes lugares. Ervas, pimenta,
arruda, canela, coentro, manjericão, cominho, carqueja, guiné, entre outras. Pedras: rubi, pedra do sol, topázio, granada, citrino, ágata de fogo, ônix, diamante, pirita, turmalina vermelha, entre outras. Ligas metálicas: aço, ferro, antimônio, ouro, latão, entre outras. Árvores: urucum, pau-brasil, figueira, macieira, carvalho, romanceira, castanheira, salgueiro, entre outras. Animais: cavalo, leão, tigre, abelha, lagarto, cigarra, bode, entre outros. Aves: águia, falcão, pavão, arara, garça, entre outros. Seres mágicos: dragão, fênix e salamandra.